Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje nós vamos conversar um pouquinho no curso de psicomotricidade sobre psicomotricidade e educação especial. Eu sou formada em ciências humanas, especialista em educação especial e atuo há muito tempo com essa questão do corpo e da importância das pessoas compreenderem essa funcionalidade do corpo para a aprendizagem. Nós iniciamos aqui com uma frase, psicomotricidade significa a associação entre o desenvolvimento da motricidade, da inteligência e da afetividade. Então, já que é uma relação entre essas três teorias, né, a motricidade, a inteligência e a afetividade, nós vamos compreender primeiro o que é motricidade. Então, motricidade é a realização de um pensamento através de um ato motor, coeso e harmonioso. Então, para que nós possamos ter a motricidade realmente desenvolvida, nós precisamos de três fatores. O primeiro é o poder fazer, que é o ato motor. Então, vamos lá. Uma pessoa com paralisia cerebral, muitas vezes, ela não pode fazer aquela atividade, porque o motor dela está comprometido. Porém, é necessário que a gente sempre desenvolva. Nós também temos o segundo fator, que é o saber fazer. O saber fazer está relacionado ao cognitivo. Então, muitas vezes, para uma criança, por exemplo, com deficiência intelectual, nós temos que repetir a atividade, mesmo que ela seja motora, várias e várias vezes, para que ele compreenda o comando correto e execute a atividade realmente que você quer. E o terceiro fator é o querer fazer, que vem da afetividade. Então, lá na frase falava que a relação entre o ato, que é a motricidade, que é o ato motor, que é o poder fazer, é o saber fazer, que é o cognitivo, e o afetivo do querer fazer. Então, para realmente que a atividade se execute, que ela seja realmente funcional, precisa existir esses três elos juntos. O ato motor, o cognitivo e o afetivo, ou seja, o poder fazer, o saber fazer e o querer fazer. Então, as funções psicomotoras se configuram em integração entre os aspectos mais importantes entre o nosso corpo e a cognição. Então, assim, quando as áreas psicomotoras elas são estimuladas de forma adequada e desde muito cedo, provavelmente a questão da cognição vai também respondendo satisfatoriamente paralelamente a essa aprendizagem. Então, nós temos aí vários parâmetros de desenvolvimento, né, psicomotores. O primeiro que nós vamos falar um pouquinho é a tonicidade. Quando a gente fala de tônus, né, é força, tem a ver com a nossa questão da nossa força. Então, para a gente trabalhar a nossa força, também nós trabalhamos junto a atenção e a concentração, porque tem a nossa atenção tônica, ou seja, quanto tempo eu consigo ficar segurando aquele objeto na mesma posição. Eu coloco muita força, eu não coloco muita força? Para fazer a nossa pressão ou amassamento, a persistência motora. Então, tudo isso tem relação à tonicidade. Você, mas o que tem a ver isso com a educação especial? Tem tudo. Se nós vamos pensar numa pessoa novamente com paralisia cerebral, a tonicidade dela provavelmente está com alguma defasagem, porque eles muitas vezes não conseguem ter o movimento de pinça, de prensar, de amassar. Então, está aí uma das habilidades que nós temos que começar a desenvolver. E aí, como que nós podemos trabalhar a tonicidade, né, o nosso tônus? A gente pode brincar de uma brincadeira chamada O Gato e o Rato, que eu vou ensinar daqui a pouquinho como é que faz. Nós podemos também fazer uma coisa que as crianças adoram, que é brincar com massinha de modelar, com amoeba, com massinha de biscuit, com argila. Aquela brincadeira morto-vivo também, que eles gostam muito. Aquela brincadeira elefante colorido, que ficam em duas posições diferentes, dois grupos. E aí quem tem aquela cor tem que passar para o outro lado. Mas na brincadeira do gato e do rato, o que a gente faz, né? A gente pede para escolher uma criança para ser o gato e outra criança para ser o rato.
forma-se uma roda com os demais alunos, e aí a pessoa que está de fora, que é o gato, tem que pegar o rato que está dentro da roda. E para isso as outras crianças vão falando, vão tentando prender, né, o rato ali dentro para ele não sair, e o gato também para não entrar. Então, esse tônus que nós trabalhamos com os alunos de fechar a roda, de abrir a roda, vai se desenvolvendo através da brincadeira. Nós temos o próximo, que é o nosso equilíbrio. Então, o equilíbrio, na verdade, e a coordenação são capacidades que o indivíduo tem de se organizar de duas formas. Bimanual, ou seja, usando as duas mãos, e bipedal, que seria usando os dois pés. Então, esse equilíbrio ele pode ser estático, né, um equilíbrio parado, ou pode ser um equilíbrio dinâmico também. O equilíbrio estático, ele refere-se mais a uma coordenação neuromotora, que é para determinar a manutenção de determinadas posturas. Então, eu preciso estar numa determinada postura. Sentar na minha cadeira, por exemplo, eu preciso aprender esse equilíbrio estático, porque senão eu fico toda hora balançando de um lado para o outro. Já o equilíbrio dinâmico contempla a adequação de organizar mais de um movimento, né? Harmonizar mais de um movimento ao mesmo tempo. Então, atividades para desenvolver essa coordenação. Amarelinha, caminhar sobre uma corda, caminhar no banco sueco, que é fazer que nem as crianças estão fazendo aqui nessa imagem, né? Que é como se elas estivessem rastejando no banco. Pode fazer uma ponte de equilíbrio também. E aí nós vamos pensar um pouquinho na questão da imagem e do esquema corporal. Imagem corporal. O que é uma imagem corporal? É propriocepção, ou seja, ele reconhecer, ele saber que ele existe um corpo, ele saber que existe uma boca, ele saber aonde que é a mão dele, aonde que é a cabeça dele. E o esquema corporal, ele vai reconhecer essas partes do corpo, independente de estar nele ou estar em qualquer outra pessoa. Então, quando a gente fala a questão do esquema corporal e da imagem corporal, é a noção que une os dois, o corpo e a imagem. E o indivíduo percebe que um depende do outro para sua estruturação. Então, consciência corporal é quando o aluno tem a propriocepção muito estabelecida. Então, ele sabe quais são as suas limitações, as suas funções físicas. Ele sabe como aproveitar melhor as suas habilidades. Ele sabe como recuar quando ele não tem aquela habilidade. Ele sabe onde usar cada membro do seu corpo. Vamos voltar lá na pessoa com paralisia cerebral. Ela, muitas vezes, você fala assim, põe a colher na boca. A hora que vai colocar, ele não sabe, às vezes, onde está a boca. Então, ele não sabe ainda compreender aonde que está esse corpo, ele não reconhece. Já a expressão corporal é a forma de comunicar, como que o corpo se comunica, que é uma expressão não verbal, né? Uma comunicação não verbal. Então, tem os gestos, as posturas, as expressões faciais, os movimentos de olho, a proximidade que você tem da pessoa para falar mais próximo, mais longe. Tem sempre aquela questão de você falar com as mãos, gesticulando. Então, na expressão corporal que você consegue demonstrar também os sentimentos, a raiva, a alegria, a dor, o medo. Nós temos aí a evolução de desenhos da imagem corporal. Então, a criança, quando ela está aprendendo a desenhar, aí com 3 anos mais ou menos, ela não tem essa noção da imagem corporal ainda dela. Então, ela desenha uma cabecinha com dois tracinhos e acha que é um corpo. E conforme ela vai amadurecendo, ela vai reconhecendo o corpo, as partes do corpo, ou seja, tendo o esquema corporal e a expressão corporal toda, ela vai desenhando com mais detalhes. Nós temos aqui uma atividade para trabalhar a questão da imagem do esquema corporal. É um ditado corporal. Então, a gente vai recortar várias imagens ali do corpo humano. Pode-se fazer um quebra-cabeça, né, que é essa atividade muito comum. Pode colocar aquela música, cabeça, ombro, joelho e pé, para ver se a criança reconhece mesmo. Se põe a mão na cabeça, ela está pondo a mão na cabeça ou não está pondo. E aí, nós temos aqui uma outra dica, que é um ditado corporal, que é pegar desenhos da parte do corpo, e aí nós vamos
utilizar os desenhos espalhados pelo chão. E no ritmo de alguma música, as pessoas vão caminhando, as crianças vão caminhando em volta. E assim que a música parar, tem que se posicionar em cima de um determinado parte do corpo que o professor solicitar. Então, assim, agora todo mundo vai ficar na cabeça, todo mundo no pé. Então, eles vão achando as partes que estão do corpo no chão e ficam próximo daquela imagem. E aí nós voltamos na questão da lateralidade. A lateralidade, ela é de suma importância. Por quê? Ela vai fazer a dominação dessa lateralidade, mas que ela vai funcionar na questão de praxia. E o que é uma praxia? É uma sequência harmônica dos movimentos, sendo que é necessário os atos motores mais complexos ou os menos complexos, com uma intenção, com um objetivo. Então a praxia é isso. E existem vários tipos de praxia antes da gente chegar naquela questão de direita, esquerda, frente, atrás, em cima e embaixo. Então a lateralidade está muito mais focada em outros contextos. Nós vamos dividir essa parte da praxia em dois, nesse primeiro vídeo e também no segundo vídeo, para não ficar muito comprido, tá? Então, a praxia ideomotora. O que é uma praxia ideomotora? Ela se desenvolve nos gestos do contexto de comunicação. Então, são gestos simbólicos, que nós, enquanto sociedade, nós já determinamos esses gestos. Então, é o dar tchau, é o mandar beijinho, é o fazer mímica, é fazer careta. Então, isso auxilia no desenvolvimento da habilidade da praxia ideomotora. Quando todos esses movimentos que nós vamos fazendo, ela vai desenvolvendo com o tempo e a criança vai se reconhecendo. Quando a gente fala assim, manda um beijinho, e a criança faz o biquinho, não, manda um beijinho com a mão, ela põe a mão na boca e leva para fora. Ou seja, é um movimento já de um contexto maior social, de comunicação. E a praxia ideatória? Ela quando a criança ela passa a fazer isso, mas usando um objeto. Então, ela tem uma função desse ato dela, mas usando sempre um objeto. Por exemplo, ela vai pegar o copo para beber a água. Então, ela leva o copo até o bebedor. Ela vai abotoar a roupa. Então, ela vai usar o objeto ali para abotoar. Mas isso precisa de muita praxia para ele conseguir. Ele vai pegar o pente para pentear o cabelo. Então, não é só a coordenação que está ali naquele momento sendo posta, né? É tudo a capacidade de realizar aquele movimento numa sequência e obedecer uma ordem necessária. Porque assim, não é só pegar o copo, pôr água. Ele tem que pegar o copo, ele tem que colocar a água. Na verdade, assim, ele tem que ter a intenção de beber a água ou de dar água para alguém. Pegar o copo, levar no bebedouro, encher o copo com água. Ligar a torneira ou o filtro, né? Desligar. Dar para a pessoa ou beber, ou seja, são vários passos para ele conseguir uma única ação. E quando a gente vai realizando essa atividade, a gente vai dando autonomia para as pessoas, para as crianças. Então, a gente faz isso na hora de tomar banho, a gente faz isso na hora delas comerem, de se vestirem. Então, nesse primeiro contexto, nós falamos sobre essas duas praxias. Nós vamos terminar por aqui, daqui a pouco nós voltamos na segunda parte da aula com mais informações sobre praxias.